Você já ouviu falar em zumbis, corpos sem alma, vagando sem vontade própria, escravizados por forças obscuras. Também já ouviu sobre os Draugr, guerreiros mortos que se recusavam a descansar, voltando da tumba para aterrorizar os vivos. Mas e se eu te dissesse que essas lendas podem ter origens reais? De um lado, os rituais do voodoo haitiano, que podem transformar uma pessoa em um zumbi, do outro, os temidos Draugr das sagas nórdicas, que voltavam dos mortos com força sobrenatural. Mas o que há de verdade nessas histórias? Será que zumbis realmente existiram? E mais, o que conecta essas duas lendas, separadas por oceanos e séculos de distância? Fique até o final, porque essa história é muito mais sombria do que você imagina. Zumbis haitianos, uma maldição real. Quando pensamos em zumbis, logo imaginamos cadáveres apodrecidos vagando sem rumo, devorando os vivos. Mas a lenda original dos zumbis é bem diferente. No Haiti, um zumbi não é um monstro irracional, mas sim uma vítima de um destino pior que a morte. No voodoo haitiano, acredita-se que um bokor, um sacerdote com poderes sombrios, pode trazer um morto de volta à vida, mas não como ele era antes. O zumbi perde sua alma e sua vontade, tornando-se um escravo, condenado a obedecer às ordens de seu mestre para sempre. Mas e se eu te dissesse que há registros reais de pessoas que teriam sido transformadas em zumbis? O caso mais famoso aconteceu em 1962, quando um homem chamado Clairvius Narcisse foi declarado morto em um hospital haitiano. Sua certidão de óbito foi assinada, seu corpo enterrado, mas 18 anos depois, ele reapareceu em sua vila. Clairvius afirmou que havia sido transformado em um zumbi por um bokor e forçado a trabalhar em uma plantação, sem lembrar quem era. Como isso seria possível? Cientistas descobriram que alguns bokors podem ter usado um pó feito com toxinas poderosas, como a tetrodotoxina, encontrada em baiacus. Essa substância pode deixar uma pessoa em um estado de morte aparente, desacelerando suas funções vitais a ponto de ser confundida com um cadáver. Se isso for verdade, então os zumbis não são apenas lendas. Draugr, os zumbis nórdicos. Agora, viajamos para o extremo oposto do mundo, os gelados territórios dos vikings. Muito antes dos filmes e séries de zumbis, os povos nórdicos já temiam os mortos que voltavam para assombrá-los. Mas os Draugr eram ainda mais aterrorizantes do que os zumbis haitianos. Segundo as sagas vikings, os Draugr não eram apenas mortos-vivos, eles tinham uma força sobre-humana, podiam aumentar de tamanho e exalavam um odor insuportável de decomposição. Diferente dos zumbis do Haiti, que eram controlados por um bokor, os Draugr tinham consciência própria e muitas vezes voltavam para se vingar dos vivos. O mais assustador? As lendas dizem que os Draugr podiam matar apenas olhando para alguém. Seu olhar podia paralisar uma pessoa de medo, fazendo com que ela morresse instantaneamente. Em algumas histórias, os Draugr podiam até entrar nos sonhos dos vivos, amaldiçoando aqueles que ousavam perturbar seus túmulos. Mas o que era necessário para que um morto virasse um Draugr? Geralmente, isso acontecia quando uma pessoa morria com muito ódio ou ganância. Esses sentimentos impediam que sua alma descansasse, transformando seu corpo em uma criatura imortal e vingativa. Mas será que essas lendas tinham alguma base real? Alguns historiadores acreditam que os relatos sobre os Draugr podem ter sido inspirados em cadáveres que eram mal enterrados e expostos ao frio extremo, retardando sua decomposição. Quando esses corpos eram encontrados, pareciam quase intactos, o que pode ter levado os antigos vikings a acreditar que estavam lidando com mortos que se recusavam a partir. A conexão entre os zumbis haitianos e os Draugr nórdicos. Mas o que pode ligar essas duas lendas, separadas por milhares de quilômetros? Os zumbis haitianos eram vítimas de feitiçaria, enquanto os Draugr voltavam por conta própria. No entanto, existe um detalhe assustador que conecta as duas histórias, o medo da morte sem descanso. Tanto no Haiti quanto na Escandinávia, o pior destino não era apenas morrer, mas voltar sem alma, condenado a vagar para sempre. Outro ponto curioso é que ambos podiam ser libertados através de rituais específicos. No Haiti, para quebrar o feitiço de um zumbi, era preciso oferecer sal à vítima, o que faria com que ela recuperasse sua consciência.
Nos contos vikings, para impedir que um Draugr voltasse, era necessário cravar uma estaca em seu peito e, em alguns casos, queimar o corpo. Se isso te lembra os métodos usados contra vampiros, não é coincidência, as lendas sobre mortos-vivos estão todas interligadas e se espalharam pelo mundo através das culturas antigas. Mas há um detalhe ainda mais sinistro: algumas pesquisas sugerem que lendas de mortos que voltam podem ter origens em doenças antigas. Condições como a catalepsia faziam com que pessoas fossem dadas como mortas, apenas para despertarem depois. Imagine o choque de alguém que vê um morto abrir os olhos e tentar sair do túmulo. Para as sociedades antigas, essa era a prova definitiva de que os mortos podiam retornar. Seria possível que os mortos-vivos fossem reais? Hoje, a ciência explica muito do que antes era considerado sobrenatural, mas isso significa que devemos descartar completamente a ideia de zumbis e Draugr? No Haiti, há quem jure que os zumbis ainda existem, escondidos das grandes cidades. E no norte da Europa, há vilas que evitam certos túmulos, por medo de que algo esteja esperando para despertar. E você? Acha que essas histórias são apenas mitos? Ou há algo que ainda não compreendemos? Deixe sua opinião nos comentários. Se quiser mais vídeos sobre os mistérios sombrios da história, já sabe, se inscreva no canal, ative o sininho e continue explorando os segredos do passado conosco.